nossa quinta aula de como ser grande no reino, nós temos visto que capítulo 5 e capítulo 6, Jesus está com os discípulos mais próximos, levando eles ao crescimento, levando eles à maturidade. Infelizmente, nós temos visto hoje em dia muitas igrejas, templos, denominações crescendo, mas sem obreiros de nível, sem maturidade. O problema do crescimento da igreja evangélica brasileira é justamente conteúdo. A gente vê muita gente se declarando cristã, mas não discipulada. O id, ele compreende ide e fazei discípulos. Fazei discípulos. Não é simplesmente ir, mas tem que fazer discípulos. Tem que reproduzir a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que a gente vê tanto escândalo, tanto erro na liderança evangélica brasileira. Pouquíssimos já foram consagrados, não sentam mais para ouvir, não querem aprender mais. Muitas pessoas estão atrás só do mover, e o mover é bom, mas não sustenta no dia da prova. No dia da angústia, o que vai te sustentar é palavra. Então a gente observa que Atos capítulo 3, você observa justamente, eles tiveram, né? O derramar do Espírito, a glória do Senhor, e logo no capítulo 3 começa a perseguição. Logo no capítulo 3 começam a confrontar Pedro e João, porque um paralítico foi curado. E aí então isso os faz, Atos 3, isso os faz aperfeiçoarem. Isso os faz amadurecerem, isso os faz buscar realmente respaldo. Então nós precisamos entender, eles acabaram de ser cheios do Espírito Santo e os sinais seguiam a vida deles, né? Então a gente observa hoje em dia, pouquíssimos ministérios acreditam ainda em cura, pouquíssimos ministérios ainda falam sobre milagre. O milagre em si não é sinal de maturidade, mas ele é consequência de uma experiência com o Espírito Santo. Os dons espirituais não é sinal de espiritualidade, mas na verdade ele é reflexo de uma vida com Deus. Então nós devemos ter equilíbrio, devemos equilibrar todas as coisas. Nós não entendemos que temos que ter padrões espirituais, vamos ser levados a fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e o que a sociedade hoje em dia realmente entende como igreja é uma vida paralela, uma vida dentro do templo e uma vida fora. Isso não é o que a palavra diz. O que a sociedade hoje entende como igreja, a pessoa é crente só no domingo, dentro do templo, fora do templo ela tem uma vida secular igual ao mundano. Para Deus, ele não aceita. O diabo até incentiva isso, mas Deus não divide sua glória com ninguém. Então, na verdade, a gente tem visto hoje em dia um estudo distorcido e contaminado em algumas denominações, inclusive até líderes e pastores hoje em dia dizendo que a santidade é só você idealizar, pensar em querer ser santo, mas o corpo é mau, então você pode praticar qualquer mal, o desejo da carne, porque o corpo já está contaminado. Isso eram heresias da época de João no Apocalipse, isso eram heresias da igreja primitiva, ao qual a gente vê que Jesus foi veementemente contra. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele também nos dá oportunidade. Então, se Deus nos dá uma responsabilidade de um ministério, Ele também nos dá a oportunidade de aprendermos a importância de
equilibrar e caminhar as duas coisas juntas para destravar. Chega da igreja viver na ignorância e ainda dando desculpas religiosas que não devemos estudar porque a letra mata. Isso é o cúmulo da ignorância. Porque a palavra no original é a lei mata, não o estudo. O próprio Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Deus disse a Oséias 4:6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que vírgula, porque rejeitastes o conhecimento, eu também rejeitarei a ti e aos teus filhos. Tem muita descendência sendo rejeitada porque os pais não quiseram aprender a verdade. O apóstolo Rui estava falando no intervalo. Nós precisamos treinar os nossos filhos para a perseguição que vai vir. Precisamos preparar essa nova geração, porque se não nós sofrermos a perseguição, com certeza os filhos vão sofrer. E na desculpa de um arrebatamento antes da tribulação, a gente está vivendo um despreparo eclesiástico. Olha, não preocupa com Apocalipse, não preocupa com escatologia, porque a hora que a coisa apertar, você não vai estar mais aqui. E se estivermos? Na desculpa de uma teoria pré-tribulacionista que não tem respaldo bíblico, não tem base bíblica para pré-tribulacionismo. Dia e hora ninguém sabe. Dia e hora. Mas período, pela palavra de Deus, dá para a gente saber. Quando ouvires essas coisas, quando veres essas coisas começarem a acontecer. Então, dia e hora a gente não sabe com exatidão. Mas o período está claro que é a nossa geração. O período está claro que são os dias que nós estamos vivendo. Agora, dia e hora ninguém pode saber. Agora, a grande verdade não vai aparecer no céu um sinal: começou o princípio das dores. Início da grande tribulação. As coisas vão acontecendo sutilmente e a situação vai se adequando, porque o ser humano se acostuma com tudo. Olha o tanto de gente que já acostumou em casa e não quer mais sair de casa. Então nós precisamos estar alertas, atentos, precisamos valorizar o que a palavra de Deus nos incentiva a valorizar. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele nos dá também uma porção de autoridade para cumprir a nossa responsabilidade. E para isso, nós precisamos de uma cobertura, alguém para prestar contas, alguém para cobrar de nós, alguém para nos ajudar, nos aconselhar, alguém para dar uma cobertura espiritual. Deus não chamou ninguém para um ministério independente. O líder, ele lidera, não manda. O líder não é um chefe. O líder, ele na verdade traz a motivação na equipe. Hoje, nós temos um bando de bebês pastoreando milhares de bebês espirituais. Precisamos ser levados à maturidade. Responsabilidade traz autoridade. E a autoridade vem a cobrança. E toda cobrança tem que ter prestação de contas. Então, na verdade, nós temos que entender que quando levamos o ministério, a igreja, a uma maturidade, muda a atmosfera, muda tudo. Mas se eu fizer isso, vai perder muita gente. Já estão perdidos. Só não perceberam. Tem muita gente que se ilude achando que se não levar a igreja ao oba-oba, ele perde as pessoas. As pessoas já estão perdidas. Então, por
isso que Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Mas Senhor, eu profetizei em teu nome, mas Senhor, eu curei em teu nome, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que Jesus vai dizer eu não vos conheço? Porque nunca quiseram comprometimento com a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Sua vida no reino, a sua primeira função no reino, a sua primeira responsabilidade é andar como cristão. E para andar como cristão, tem que ter discipulado, tem que saber como Jesus andava. Você nunca vai ser um crente aprovado se você não estiver de acordo com a verdade da palavra de Deus. Então o primeiro passo é o novo nascimento. 1 Pedro capítulo 3, verso 14 a 16. 1 Pedro 3, 14 a 16. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3, 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então o primeiro passo é novo nascimento. Passamos da morte para a vida, porque amamos o próximo, amamos aos irmãos. Eu só sei que passei da morte para a vida quando o amor de Cristo se manifesta na minha vida, quando eu entendo o amor de Cristo. Reino da morte e reino de vida. O que na verdade Deus quer falar? Ele quer lidar com o nosso caráter. Ele quer moldar o nosso caráter. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então você vai ser conhecido como discípulo quando o amor de Cristo se manifestar na sua vida. A única maneira que você vai amar é aprender de Jesus no Espírito como amar. Se você não ama, estamos na morte. E se eu não tenho o amor de Deus, se eu não tolero, eu estou na morte. Caráter precisa ser trabalhado, precisa ser moldado. Quando a morte reina na minha vida, o inimigo tem acesso em tudo que eu tenho e tudo que sou. Provérbios capítulo 28, verso 1. Provérbios 28, 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Qualquer justo está confiado como filho do leão. As características do crente para medir a autoridade é estar seguro, é descansar em fé, é ousadia. O inimigo foge sem razão. Mas aquele que na verdade é justo, fica confiado como filho do leão. Isso não significa que ele não passe lutas, isso não significa que ele não tenha provas, isso não significa que ele não se preocupe. Se preocupa, mas ele lança no Senhor a sua preocupação. Então nós devemos analisar a nossa vida diariamente. Será que hoje eu andei espiritualmente ou fugi à toa? Fui ousado ou desisti? Andei como servos de Deus, como cristão? Andei como Jesus andaria ou desisti? O reino de Deus não é um reino místico. Embora seja um reino invisível, ele é um reino real. 1 João capítulo 2, verso 12 e 13. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos,
porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Nós começamos no reino espiritual, volta lá para o primeiro ano, fases do crescimento. Nascemos, somos recém-nascidos. Recém-nascido é bebê espiritual. Mas o bebê cresce. Interessante que João agora começa a dizer filhinhos, ou seja, passou da idade do recém-nascido para filhinhos. De filhos, ele vai agora para um outro nível, pais. De pais, ele vai para o vigor do jovem. A vida cristã tem que ser um desenvolvimento. Olha para a época que você se converteu a hoje. Teve crescimento? Se não teve, alguma coisa está errada. 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Teu nível de fidelidade hoje tem que ser maior do que de ontem. Para entendermos os níveis cristãos, cada nível, cada fase que nós estivermos passando, nós precisamos responder. Em primeiro lugar, quem é o crente desse nível? Recém-nascido, bebê espiritual, neófito, nova criatura. Você já saiu da fase de recém-nascido? Já tirou a chupeta? Já parou de usar as fraldas? De fazer birra? De fazer birra? De se atirar no chão? Aí já é a fase feliz. Agora, se converteu no domingo. Ele é bebê ainda, eu tenho que ter paciência. É criança espiritual. Mas já é filho. Só que agora ele precisa de um discipulado. Alguém precisa ter paciência, alguém precisa discipular, alguém precisa caminhar os primeiros passos. Uma segunda pergunta que temos que fazer: quais transformações ou mudanças já aconteceram na minha vida? Não existe eu sou assim, eu nasci assim, não vou mudar. Quais transformações? Você reage hoje da mesma forma que você reagiria antes de cristão? Nossa. Se reage, alguma coisa está errada. Diante do problema, da dificuldade, tua incredulidade, tua falta de fé, teu desespero é o mesmo do que antes de ser cristão? Se está da mesma forma, alguma coisa está errada. Porque a vida cristã não nos imuniza das provas. Se alguém te fez uma propaganda enganosa, venha para Jesus e pare de sofrer.
Sinto em te informar, isso é mentira. Muito pelo contrário, né? Venha para Jesus e veja o que é realmente prova. Terceira pergunta. O que Deus está exigindo de mim no nível que eu estou? O que o pai exige de um recém-nascido? Nada. Mas começou a crescer, está na primeira infância. Fez a lição de casa? Arrumou tua cama? Junta os brinquedos. Vai tomar banho, menino. Não pega a cinta. Começam as exigências, começam as cobranças. Só que, se ele educa na primeira infância, chega uma fase que ele não precisa mais fazer isso. Se ele não educa na primeira infância, a pessoa se torna pai e ainda tem que estar cobrando, porque não teve responsabilidade. Agora vamos transferir isso para a vida espiritual? Tem gente que tem 30 anos de crente e não saiu da primeira infância ainda. Vamos lembrar o título da matéria? Como ser grande no reino. Vai vir cobranças, vão vir provas, desafios. O que Deus está exigindo de mim no nível que eu estou? Quarto, como um crente, qual a aparência que o mundo vê da minha vida? O bebê, se ele não é corrigido, ele entra no joguinho da manipulação. Ele quer carinho, ele chora. Está com fome, ele chora. Está com sede, ele chora. Está com sono, chora porque não quer dormir, porque está com sono. Está sujo, chora. Só que o pai, a mãe, tem que discernir quando começa a cortar a manha, a birra. Nós temos que entender que Deus, como Pai, sabe como nos levar à maturidade que Ele quer de nós. Mateus capítulo 6 ainda, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto para que pareça aos homens que está jejuando. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, na verdade, a gente observa a forma como Deus trabalha. Ele entende. Se a pessoa cometeu alguns erros no jejum, na oração, porque é bebê espiritual, ele releva. Agora, se é líder, se é autoridade, se a gente for olhar, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer hebreu, poderia ter ferido a rocha 10 vezes. Moisés não. Moisés não precisava nem ferir, só falar com a rocha. Tamanha intimidade, tamanho nível espiritual que ele está, ele não precisava ferir a rocha 2. Deus, esse povo quer água. Rocha, dá água para esse povo. Já começava a jorrar.
Então, na verdade, a gente vê que não é que Deus tem filhos prediletos, é que Ele trata cada fase da nossa vida de maneira diferente. Ele não se comove com birra e manha. Jeremias 14:10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Jeremias quanto? 14:10. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem deles. Já pensou Deus dizer ao profeta? 1 Samuel capítulo 7, verso 5. 1 Samuel capítulo 7, versos 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo o povo de Israel em Mispa, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Jejum de arrependimento alcançou misericórdia e vitória, porque teve mudança. Agora, não significa que a gente jejua para alcançar perdão. Perdão, você confessa o erro. Nós jejuamos não para mudar a Deus, mas para mudar a nós. Outro motivo do jejum é em tempos de guerra, de ameaça. Por isso que o Brasil, a igreja brasileira, precisa jejuar. Segundo Crônicas capítulo 20, 3 exércitos inimigos se levantaram contra o povo de Judá e o rei Josafá. Capítulo 20, verso 3. Então Josafá temeu. Não é pecado ter medo. O problema é o que você faz com o medo que você tem. Ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá para dizer ao Senhor: em nós mesmos não há força alguma contra essa multidão. Para que Josafá jejuou? Para receber uma estratégia de Deus diante da guerra, diante da batalha. 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel 12, verso 16. E buscou Davi a Deus pela criança, primeiro filho com Batseba. Jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado. Verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixinho, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seu servo: é morta a criança? E eles disseram: sim, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. O que é isso? Maturidade. Então veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu. Seus servos então disseram: que é isso que o rei fez? Quando a criança estava viva, ele jejuou e chorou. Depois que a criança morreu, levantou, se lavou, trocou de roupa, foi na casa do Senhor adorar e comeu pão? Davi respondeu: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que ela é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Enquanto a vida, ora, clama, chora, jejua. Morreu, sofre o luto e supera o luto. Em outras palavras, engole o choro e a vida continua. Era filho, mas com a carinha dele, ruivinho igual a ele. Não tinha nada de Urias. Era filho, mas estava na lei. O juízo de Deus
foi instantâneo. O profeta disse: a criança não viverá. Jejum é para mudar a minha alma, transformar meu espírito, tornar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aí nós temos aí na apostila, quais as condições então de jejuar? Primeiro, para tirar do meio de ti o jugo. Já lemos e já expliquei Isaías 58, 9 e 10. A pressão, a opressão, o peso que pressiona a nossa vida, nós temos que arrancar isso da nossa vida. Tirar o estender de dedo, o acusar, o cobrar, o julgar, a briga, a facção, contenda, as acusações, tem que ser tirada. Terceiro, parar de falar iniquamente. Isaías 59, 13. É o falar iniquamente, o falar vaidade, a língua, repetir o que a ansiedade fala, anula o jejum. Né? Ah, não vai dar certo, ah, não tem jeito, ah, não adianta mesmo. Nós temos que entender o que o próprio Salomão diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 21, 23. O que guarda sua boca e sua língua, guarda das angústias a sua alma. Mateus 12, 37. Porque pelas suas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui no original grego é que cheira peixe podre. Mas só saia da vossa boca aquela que seja necessária para edificação. Ou seja, se não vai edificar, fica quieto. Morde a língua. Ou então põe a língua no céu. Céu da boca. O que você consegue fazer quando cumpre as condições do jejum? Você fecha as brechas e você opera no Espírito. Nós temos que entender o que Jesus coloca agora nos versos 20 e 21, as prioridades da vida. Onde está o teu coração? Mateus 6,20. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Jesus está falando, analisa o teu propósito, a tua motivação, a condição do teu coração. As atitudes e as prioridades fora de ordem travam a bênção de Deus na tua vida. Deus quer que todos nós sejamos prósperos, desde que entendamos que Ele vai nos prosperar para investir no reino. Ele vai nos prosperar para financiar o reino. Ele vai nos prosperar para que o ide, fazer discípulos, alcance mais vidas. Então todos nós devemos analisar a atitude do nosso coração quanto à prosperidade. Nosso alvo não é prosperar, mas conhecer o Jesus da prosperidade. Porque quando você conhece o Jesus da prosperidade, o que é ser próspero segundo Deus? Ser suprido em toda a tua necessidade. Já viu? Quando você estabelece um propósito, a provisão vem? Sim. Isso é ser próspero. Não tem sobrando, não tem para esbanjar. Mas quando você firma um propósito segundo Deus, Ele envia a provisão. Quando você estabelece um propósito, Ele envia a provisão. Então, o que Jesus está querendo dizer é, onde está o teu coração? Ou melhor, os seus pensamentos, porque aqui o conceito coração e pensamento é a mesma coisa. Onde estiver o teu coração, é onde você vai colocar o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, é onde você vai colocar o teu coração. Colossenses capítulo 3, 2 e 3. Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uma vez que você já morreu para o mundo, você tem que viver com os olhos lá no alto.
pensando nas coisas que são de cima. Nada que você conquistar nessa vida você vai levar para a eternidade, a não ser as vidas que você ganhar para Jesus. Mateus 6,22, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos são janela da alma, tanto de entrada quanto de saída. O córtex frontal, que é essa parte aqui, ele é ativado pelo que você vê. Córtex frontal, que é onde na verdade vai processar o teu raciocínio, pensamento, que vai formar tua forma de vida, ele é ativado pela visão. Então, os olhos se referem à mente, aos pensamentos. É melhor ser de um propósito único, porque mente dobre nunca recebe nada do Senhor. Então, fixe a mente, fixe os pensamentos nas coisas do Senhor, nas coisas do céu. Acumule tesouros nos céus. Não se preocupe com os da terra. A importância de entendermos que se os olhos forem bons, quando que os olhos são bons? Quando eles estão alinhados com a palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, algum louvor, é o que ocupa o meu pensamento. Quando os olhos são maus, quando o homem é vacilante, ora quer se santificar, ora quer se lambuzar no mundo, ora quer santificar, ora quer se lamear nas coisas deste mundo. Fixa o seu pensamento só nas coisas do Senhor. E aí então, ele vai direto para a questão do Mamon. Mamon era um deus caldeu, que era considerado Deus da prosperidade, contextualizado, Deus do dinheiro. E aí então Jesus vai direto dizendo: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Não se esqueça que ainda há pouco o que Jesus falou? Vós sois a luz do mundo. Só que cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí então ele começa a aula de ansiedade. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Ou seja, não se preocupe com o suprimento das suas necessidades. Se você está com a prioridade correta, então você tem que entender que a provisão vem. Se você não está com a prioridade correta, muitas vezes é Deus que retém a provisão, porque não é hora de fazer o que está no teu coração. Existem situações que a gente quer fazer alguma coisa, e às vezes até Deus deu direção de fazer aquela coisa, mas ainda não é tempo. Por exemplo, uma viagem, uma missão, alguma coisa para o reino. Precisamos sondar o coração de Deus, se está no tempo de Deus de fazer aquilo. Os pastores e líderes, muitas vezes Deus retém a provisão porque a gente está com as prioridades em desordem, que a gente quer fazer algo que não é tempo de se fazer. E aí Deus retém a provisão. O que a gente precisa entender? Mike Murdock sempre diz isso. A provisão que você necessita
está sempre no centro da vontade de Deus para a sua vida. Quando você atinge o centro da vontade de Deus para a sua vida, a provisão te alcança. Enquanto você está aqui, você pode estar orando, jejuando, clamando. Ele não vai mandar para você não desviar o propósito, a provisão. Aí quando você está no centro da vontade de Deus, ele destrava e a provisão vem. Então a importância de nós lançarmos sobre Ele toda a ansiedade, sabendo que é Ele que sabe cada cuidado que nós necessitamos. 1 Pedro 5, 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Lançará o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso é muito importante. Mateus 6, 28 a 30. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Enquanto você estiver com a sua mão no problema, Deus não pode colocar a dele. Mas quando você tira a sua mão e entrega nas mãos do Senhor, então Ele age. Quando você lança sobre Ele a sua ansiedade, Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Teimosia e rebelião é como oferecer sacrifícios, é como fazer uma oferenda a deuses errados diante de Deus. O próprio Samuel vai dizer ao rei Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então teimosia e rebelião é como o crente entrar num centro espírita e cortar a galinha preta, né? E oferecer a outros deuses. Nós temos que nos arrepender da rebelião. Temos que nos arrepender da teimosia. Mateus 6, 31 e 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus te conhece e sabe o que você necessita. Então nunca deixe a preocupação tomar a frente. Quando ele diz os gentios necessitam, ele está falando do ímpio, do incrédulo. Do ímpio, do incrédulo. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Procuram o quê? Trabalham esforçado para ter, para conquistar, para alcançar. Mas nós temos um Pai. E o Pai que nós temos é dono do universo. Quando confiamos nele, estabelecemos as prioridades, Ele acrescenta as demais coisas, que é como Jesus encerra esse capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, quais? Alimento,
comida, bebida, vestimenta e moradia, que são as necessidades básicas do ser humano, né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Deus é um Deus eterno e Ele é o único que já sabe o que vai acontecer no futuro. O amanhã a Deus pertence. Então Ele já passou o futuro por nós. Ele sabe de todas as coisas. Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aí vem então as advertências para os cristãos maduros. Continuação do Sermão da Montanha. O hábito de julgar os outros. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro? Argueiro é cisco no teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos ofícios que Deus não colocou no Novo Testamento é juiz. No Antigo Testamento a gente vê alguns ofícios, né? A gente vê rei, sacerdote, levita, profeta e juiz. No Novo Testamento Ele nos fez reis e sacerdotes, e Ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Cadê o juiz aqui? É Ele. Então, não cabe a nós julgar. Se você quer ajudar alguém, tira o julgamento. É muito fácil julgar a pessoa pelo que você vê, se você não conhece a história dela. É muito fácil acusar, apontar, se você não sabe o que ela passou. Só que ela não precisa contar o que ela passou para você ter dó e pena e compaixão dela. Você precisa amá-la sem julgá-la. Aliás, um dos ramos que mais cresce hoje em dia é o coach. Tudo vira o coach hoje em dia. Só que a regra número 1 do treinamento de coach é tire o julgamento. Vamos socorrer, ajudar, abençoar a pessoa sem julgá-la. Por quê? Cada um tem uma história de vida e cada um reage às lutas da vida diante da estrutura da sua história. Se a pessoa está fazendo tempestade no copo d'água, ela tem suas razões. Por que aquele copo d'água é tempestade para ela? Você que já passou por coisas muito pior, tem que descer ao nível dela, entrar na tempestade do copo e mostrar para ela: isso é só um copo. Por exemplo, filhinhos, primeira infância, primeira provinha de matemática. A criança soa frio, ela está com dor de barriga, ela não quer ir para a escola. Qual provinha que ela vai ter? De um dígito só. 1 mais 1, 2 mais 3. Usa os dedinhos, conta os dedinhos.
o gigante do dia. Nenhum pai tem o direito de falar: isso não é nada, essa prova é simples, você é burro, não sabe isso. Só que muitos pais fazem isso, mas não sabe que a estrutura da criança, ela não sabe ainda um dígito. E muita gente bloqueia a matemática por causa dessa primeira infância. Eu tenho que me colocar no nível dela e mostrar que soma e subtração de um dígito é só o começo da vida. Vão vir 2, 3, 4, 5, 10 dígitos. E tem mais 2 equações ainda, básicas: multiplicação e divisão. Então, ela vai conseguir. E quando ela aprender soma, subtração, multiplicação e divisão, aí vem as funções, raiz quadrada, aí vem, né, uma série de equações. Mas para que eu preciso saber isso? Não importa, aprende. A vida cristã é a mesma coisa, da mesma forma. Diga depois. Você levantou o dedinho assim. Então, na verdade, nós temos que tirar o julgamento. O único que tem condições de julgar, porque está lendo a motivação do coração, é Deus. Lucas capítulo 6, 37 e 38. Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Se você julga, você vai ser julgado. Se você condena, você vai ser condenado. Porque a vida mantém a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, certamente ele há de colher. E normalmente quem está dimensionando o erro de alguém é porque está querendo esconder a sua fraqueza. O momento que eu julgo o cisco no olho do próximo é porque eu quero esconder a trave no meu. Só que o cisco é um cisco mesmo, uma coisinha que entrou no olho. Agora imagina aquela trave de futebol dentro do olho da pessoa. Então, muitas pessoas dentro da igreja estão querendo se mostrar demasiadamente santos, mostrando o erro dos outros. Eu não preciso evidenciar, acusar, julgar e condenar ninguém. Seu irmão tem um cisco, mas e você que tem uma trave? Então, na verdade, nós precisamos aprender como relacionar, como ajudar. A pessoa pode ter cometido qualquer tipo de pecado. Se há arrependimento, se há perdão, se há confissão, há perdão. O que nós temos que fazer? Conduzir a pessoa da forma correta. Eu já contei aqui nas aulas. Eu aconselhei muito tempo. Eu fui voluntário lá na antiga FEBEM, né? E a gente ouvia os crimes mais absurdos possíveis. Tá? Desde um menor que cortou a cabeça do pai com um facão e passeou com a cabeça na rua, até as coisas mais absurdas possíveis. E meu papel lá como conselheiro
Não era acusar. Conduzir ao arrependimento. E muitas vezes, a primeira conversa com o menor, a gente ouvia, eu perguntava, né? Você se arrepende do que você fez? Não, me arrependo não. E quando a pessoa chega ao ponto de dizer não, não me arrependo, não, então na verdade a gente já identifica que o problema é lá atrás. O problema não é ele ter cortado a cabeça do pai. O que esse pai fez com ele na primeira infância? Não adianta eu falar, mas você vai para o inferno se você não se arrepende. Não. E aí então, quando a gente se interessa pelo menor, tá, mas o que de tão grave teu pai fez que te machucou tanto assim? Ah, eu quero tocar nesse assunto. Eu atendi muito tempo pessoas que queriam sair da facção, queriam sair do PCC. E um deles veio aqui, e eu atendi ele por 3 meses e meio, e ele tinha matado 28 pessoas. E ele quis contar crime por crime. Ele tinha um pacto com Satanás, que quando ele matava uma pessoa, ele andava com um cálice no bolso, e ele ia, pegava um pouco do sangue da pessoa que ele matou e bebia. E aí cada pessoa que ele matava, ele tinha que fazer uma tatuagem, né? E aí, posso tirar a camisa? Eu falei, pra que você quer tirar a camisa? Não, eu preciso mostrar essa tatuagem pro senhor. Eu falei, mas o que essas tatuagens representam para você? Não, essa daqui é quando eu matei fulano, essa aqui é que eu matei ciclano, essa aqui eu matei Beltrano, essa aqui... Foram 3 meses de atendimento intenso, uma situação complicada, situações que eu falei... Você não precisa entrar em tantos detalhes, você pode poupar esses detalhes. Só me sintetiza a situação, diversas vezes eu falei isso. E, passado 3 meses, ele se converteu, confessou Jesus como Senhor e Salvador, e chorou, e a gente orando e clamando, e orando, e chorando e clamando, até que chegou um dia ele falou assim: pô, pastor, falta alguma coisa. Pastor, eu ainda sinto a condenação, o que falta? Falei, bom, agora que você perguntou, falta você descer aqui a 2ª rua, à esquerda, e na delegacia se entregar. Você tá louco? Eu falei, você perguntou o que falta. Estou te atendendo há 3 meses, algum dia eu falei isso? Não. Eu falei, quem perguntou? Eu. Falei, então, você perguntou, essa condenação, mas Deus não me perdoa? Eu falei, Deus te perdoa, espiritualmente se morrer hoje você está salvo. Só que você tem uma dívida diante dos homens. Existe uma lei que você quebrou. E essa lei você tem que pagar aos homens. Eu não posso tirar essa culpa se você não quitar essa lei. Chutou a mesa, saiu, bateu a porta, sumiu, etc e tal. 3 dias depois, chega uma moça, eu quero falar com o tal de Cleiton. Meu gabinete, eu ouvi, desci. A hora que eu desci, ela falou, o que você fez com meu irmão? Eu falei, prazer, quem é seu irmão? Fulano de tal. Eu falei, tá, como ele está? Pastor, você acredita que ele se entregou? Ele está preso. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Meu irmão vai morrer na cadeia. Você sabe quantos crimes ele cometeu? Eu falei, isso aí. Eu falei, ele aceitou Jesus e ele tem uma dívida. Você é louco e fez uma lavagem cerebral na cabeça dele. Foi embora. Passado 2 semanas, uma outra pessoa veio aqui
e falou assim: ah, acabei de voltar da delegacia e fui visitar fulano de tal. Ele mandou te dizer que está uma bênção. Tudo que você ensinou para ele no discipulado, ele está pregando lá na cadeia, começou um ministério na cadeia, mas ele mandou te dizer que não tem mais a condenação, que aquilo que faltava se cumpriu, está super feliz e agradece você, agradece suas orações e pede que você continue orando por ele. Eu falei, amém, glória a Deus. E a pessoa que me trouxe o recado falou, você é doido? Eu falei, não, ele cometeu um crime, eu não posso ser conivente ao crime. Não tenho o direito de denunciá-lo. Porque o pastor, o líder ministerial, vive a ética de padre. Mas eu tenho que conduzi-lo a confessar. Conduzi-lo a se entregar. Porque aí nós ganhamos uma vida quando na verdade tratamos. Que é muito simples e muito fácil dizer, é assassino, é pecador, vai para o inferno. Ou então ser conivente e dizer, não, aceitou Jesus, está tudo perdoado, foge o resto da vida. Não, Deus não é conivente com ele. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra nos leva à maturidade. Te agradecemos porque a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, que o teu Espírito complemente nas nossas vidas essa verdade da tua palavra. Leva-nos, ó Pai, na tua paz, na tua segurança, para a tua honra e glória, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém e amém. Temos aqui a prova. Segundo o que você entendeu da matéria, descreva sobre os tópicos abaixo. Tiago 1:22, conhecimento, sabedoria, receber a palavra. Mateus 5, 3 a 6, fazer algo com a palavra. Escreva com as suas palavras o que é ser luz do mundo e sal da terra. Comente com as suas palavras o que você entendeu de Mateus 5, 17 a 26, de pecado interior, não assassinarás, julgando os outros e conciliar. 4. O que você entendeu sobre adultério? 5. Escreva o que a palavra de Deus diz sobre o divórcio. Você é a favor ou contra o divórcio? Escreva a sua opinião com base bíblica. Escreva o que você entendeu sobre o não julgarás e o crente deve retalhar ou vingar-se. Descreva sobre o crente carnal e as suas características. O que você entendeu sobre contribuir segundo propôs o seu coração, oração do Pai Nosso, jejum e as prioridades da vida. E essa última é o que faltou, que eu vou ver a possibilidade de gravar. Até terça-feira eu mando para vocês o que falta. Escreva segundo as palavras, o que é ser crente maduro, o que é andar em maturidade, qual a advertência para a multidão, porque você vai ver que do versículo 12 a 13, ele muda o discurso e aí ele já está falando com a multidão no verso 13. E o que é ser grande no reino de Deus. Essa prova e a apostila a gente está enviando pelo e-mail e pelos grupos de relacionamento do WhatsApp e Telegram.